Olá pessoal, aqui é o professor André novamente com mais uma aula sobre comandos eletropneumáticos sequenciais. Nesse vídeo eu vou apresentar a instalação de um botão de comando para desligamento do nosso circuito, do nosso projeto, com a intenção de fazer a parada da máquina. Os projetos que foram desenvolvidos durante essa série de vídeos, eles possuem um botão de acionamento, um botão de partida, e sempre que esse botão é acionado pelo operador do sistema, o ciclo de funcionamento da máquina, o ciclo de trabalho, ele é executado do início ao fim e a máquina para. O circuito para o seu funcionamento. Se pressionarmos novamente este botão de partida, novamente a sequência de trabalho é executada e o nosso sistema para. Porém, não temos nenhum botão que nos permita parar a sequência durante o acontecimento. Isso é algo muito importante a ser considerado, pois um eventual acidente que ocorra necessitará da parada da máquina em forma de emergência. Então, para fazer a instalação de um botão de comando para desligar a máquina, sempre deve ser muito bem planejado o que se deseja fazer ou o que se deseja que aconteça quando esse botão de comando for pressionado. É importante lembrarmos que a partir do momento que estamos trabalhando com sistemas pneumáticos, ou no caso eletropneumáticos, a partir do momento que a haste do cilindro inicia o seu avanço ou o seu retorno, ela tende a executar todo o movimento que iniciou até o final. Então, nós temos como possibilidade de desligamento de um sistema pneumático impedir que ocorra o próximo passo de funcionamento. Então, vou fazer alguns apontamentos aqui, utilizando uma sequência que é, primeiramente, o avanço do 1A, na sequência, o avanço do 2A, o retorno do 2A e, por fim, o retorno do 1A. Serão 3 projetos, um desenvolvido pelo método da sequência mínima, um desenvolvido pelo método da cadeia estacionária utilizando válvulas com simples solenoide e um utilizando o método da cadeia estacionária também, porém com válvulas de duplo solenoide. Então, para analisar estes 3 projetos, onde todos executarão a mesma sequência, porém desenvolvidos por métodos diferentes, iremos diretamente ao simulador para poder observar o que acontece no momento que é inserido esse botão de desligamento da nossa máquina. Então, partindo para o nosso simulador, nós temos aqui o primeiro projeto a ser observado. É um projeto que já foi utilizado em um outro vídeo anterior. Ele foi desenvolvido com o método da sequência mínima, onde nós temos aqui as 2 linhas auxiliares, o nosso relé que comanda as linhas auxiliares, os 4 solenoides e temos aqui então o botão de acionamento que está sendo chamado de S2 e ao pressionarmos podemos observar os nossos cilindros 1A e 2A, onde 1A avança, 2A retorna e 1A retorna. Então, a partir do momento que nós iniciamos o funcionamento do circuito, ele seguirá até o final neste formato e não temos a possibilidade de parada. O botão de comando, que terá como função executar o desligamento, ele deverá desenergizar de alguma forma o nosso circuito ou parte do nosso circuito para realizar a parada desejada. Então, uma das possibilidades que nós temos aqui é inserir neste local um botão de desligamento com contato normalmente fechado. Afinal, se a função é fazer o desligamento,
quando nós pressionarmos este botão, ele precisará abrir o seu contato e interromper a corrente elétrica. Então vamos analisar aqui o comportamento do nosso circuito no momento que pressionarmos este botão durante o funcionamento. Então, eu vou iniciar pressionando o botão S2 e assim que o cilindro 1A iniciar o avanço, eu vou desligar o circuito. Então vamos observar o que acontece. Iniciou. E vejam, no momento do desligamento do circuito, o cilindro 1A, ele não somente parou a sequência, como ele também retornou. Por quê? Porque da forma como este botão está instalado aqui, ele desenergiza a bobina do relé volta aos seus contatos à posição normal e temos aqui um contato normalmente fechado que alimenta a linha auxiliar número 2. E esta linha auxiliar número 2, ela faz a energização dos solenoides Y2 e Y4, que são responsáveis, cada qual, pelo retorno de um cilindro. Então vamos fazer mais um teste, agora vamos deixar o 1A avançar por completo e durante o avanço do 2A vamos desligar o circuito. Avança 1A, começa 2A e os dois retornam. É como se a sequência tivesse sido finalizada por completo. A impressão que dá é que o botão S1 não teve efeito. Porém, se observarmos novamente, atenção agora ao cilindro 2A. Observem que ao pressionar o botão de desligamento, o S1, o cilindro 2A ele interrompe o avanço, como o 1A tinha feito anteriormente, retorna, e ao retornar, ele habilita aqui também o retorno do 1A. Então, na verdade, nós temos aqui uma condição que pode representar um risco, ou não, depende da máquina, depende da estrutura mecânica da máquina. Por que pode representar um risco ou não? Pode representar um risco porque ao desligar os atuadores, eles retornam, eles fazem um movimento oposto ao que estavam fazendo. E isto pode ser algo inesperado. Agora, por que pode também não representar um risco? Porque dependendo da estrutura da máquina, dos movimentos que ela executa, da parte mecânica como um todo, pode ser que se perceba que o avanço de um cilindro iria, por exemplo, esmagar a mão do operador e ao pressionar o botão de desligamento, este cilindro imediatamente retornou, sem atingir a mão do operador da máquina. Então, a posição adequada do botão de desligamento acabará dependendo muito não só do circuito em si, da sequência de funcionamento, do método em que foi utilizado para desenvolver a nossa sequência, mas dependerá também de que movimentos mecânicos a máquina executará com base no movimento dos atuadores. Se este retorno for indesejado, este retorno que acontece quando pressionamos o botão de desligamento for indesejado, nós poderíamos ter como uma opção deslocar este botão S1 que está aqui para um outro local, no caso, para cá. O que aconteceria aqui? A diferença é que antes o botão de desligamento S1 estava interrompendo a alimentação apenas da bobina do relé. Agora, nesta posição, ele interromperá também a alimentação de todos os solenoides. Então, veja que neste momento o Y2 e o Y4 já estão energizados devido a este contato fechado de K1 que energiza a linha 2, e se pressionarmos o botão de desligamento, os solenoides foram desenergizados. Então, vamos repetir os mesmos testes anteriores. Iniciou o avanço,
E ao iniciar o avanço do cilindro 1A, nós abrimos o contato do botão de desligamento, desenergizando todo o circuito. Observe que o cilindro 1A avançou até o final, pois a câmara traseira do nosso cilindro estava recebendo ar comprimido, porém, ao finalizar o avanço, o restante do sistema ficou parado. O detalhe é que, se observarmos aqui, nós temos este contato fechado de K1, que só não está neste momento energizando a linha auxiliar número 2 por causa desta interrupção feita aqui no começo. Porém, se liberarmos o botão de desligamento, como vou fazer agora, observe o que acontece. Sem pressionar o botão de partida, o cilindro se movimentou, ele retornou, devido a esta habilitação aqui. Então, num outro teste agora, vou parar quando o 2 iniciar o avanço, o 2A iniciar o avanço. Observe que ele finalizou o movimento e parou. Mas, novamente, se liberarmos o botão de desligamento, os cilindros retornam como se o ciclo estivesse sendo finalizado. E isso pode também ser uma situação de surpresa, uma situação inesperada para o operador da máquina. Ele não pressionou nenhum botão de acionamento, ele simplesmente liberou o botão de desliga, que aqui tem uma trava, como é encontrado em muitas máquinas, e a máquina se movimentou. Então, é necessário fazer uma análise do sistema como um todo, tanto do circuito pneumático, circuito elétrico e a movimentação mecânica da máquina, para perceber se isso não ocasionará algum tipo de acidente pelo movimento inesperado. Observando agora então a mesma sequência de trabalho, porém desenvolvida pelo método da cadeia estacionária, utilizando o simples solenoide. Então, primeiramente aqui só temos o botão de partida, vamos fazer o teste. Avança 1A, avança 2A, retorna 2A, retorna 1A. Então está executando a mesma sequência do exemplo anterior. Então nós temos aqui os solenoides K1, K2, K3 e K4 que são acionados em sequência, fazendo o K1 o avanço do 1A, o K2 o avanço do 2A, o K3 a interrupção do avanço do 2A, que pela mola faz o retorno, e o K4 fazendo a interrupção do avanço do 1A, que também, pela força da mola, faz o retorno da válvula à posição normal e, por consequência, o retorno da haste do cilindro. Então, uma possibilidade para o botão de desligamento, neste caso, é a colocação aqui neste local, aqui neste ponto, muito parecido com o modelo, com o exemplo anterior. Vamos fazer o teste aqui. Vou avançar apenas o 1A e no momento do avanço do 1A vou desligar. Observe que ele automaticamente retornou. Por que ele retornou? Porque nós interrompemos a alimentação do Y1 e a nossa eletroválvula ela possui aqui um retorno por mola. Então, como este retorno é mecânico, feito por uma mola, nós não conseguimos fazer um controle elétrico em cima disso. Agora eu vou deixar avançar os dois para fazer o desligamento. Observe que, diferente do modelo anterior, desenvolvido pelo método da sequência mínima, onde
no momento do desligamento, o ciclo era completado retornando o 2A e depois o 1A, aqui, como o botão de desliga acaba desenergizando os solenoides, que são responsáveis pelo avanço, os dois retornam ao mesmo tempo. Então, este é outro ponto a ser observado, porque dependendo do funcionamento de uma máquina, se eu tenho uma sequência de acionamento, uma sequência de passos dos atuadores, será que realmente eu vou poder permitir que por uma situação de desligamento eles se movimentem de forma simultânea? Então, isso é algo a ser muito observado para evitar uma quebra mecânica na máquina. Vamos de novo aqui observar. Vou desligar e os dois retornam juntos. Então, isto é um problema que nós podemos enfrentar neste tipo de circuito. Eu vou deixar o ciclo ser completado para observarmos que no ciclo normal, no ciclo completo, eles não retornam juntos. Avança 1A, avança 2A, veja o 2A retorna primeiro, quando não é a questão do desligamento, né? Então, isso é algo que tem que ser muito observado nesse tipo de sistema. O terceiro sistema, então, que nós temos, de novo a mesma sequência, avança 1A, avança 2A, retorna 2A, retorna 1A, também pelo método da cadeia estacionária, porém com duplo solenoide agora. Então, vamos primeiramente só observar aqui o funcionamento. Avança 1A, avança 2A, retorna 2A, retorna 1A. Então, mais um sistema que já foi apresentado em vídeos anteriores. Para fazer um desligamento deste circuito, de forma muito similar às anteriores, aparece o botão de desligamento aqui. Vamos ver como ele se comporta. Irá avançar o 1A e durante o avanço eu vou desligar. Veja que o circuito foi desenergizado e o 1A finalizou o avanço e parou. O detalhe é que isso permanece assim. Agora, nós temos aqui uma condição onde este atuador está fora de posição, não conseguimos acionar novamente, porque aqui o sensor 1S1 está aberto, visto que o nosso cilindro parou avançado, que é uma forma inadequada aqui, no sentido de que em repouso, máquina parada, ele deveria estar recuado, e nós não conseguimos mais então fazer funcionar o nosso circuito, a nossa máquina. Uma solução bastante manual em uma máquina seria ir até a válvula 1V1 neste caso, que está fora da posição normal, e manualmente fazer ela retornar para a posição normal. Em geral, estas válvulas, elas têm pequenos pinos mecânicos que podem ser pressionados com o dedo ou com uma chave de fenda, forçando o carretel interno para outra posição. E foi o que eu fiz agora, clicando na válvula. Então, fiz essa simulação. Agora, vou acionar novamente e durante o avanço do 2A vou desligar. Então, aqui, novamente, os cilindros avançaram e ficaram avançados. Aqui o sensor está deixando o circuito desabilitado, então não conseguimos fazer nenhum tipo de acionamento. Precisaríamos ir até a máquina, nas válvulas pneumáticas, e manualmente fazer a movimentação. O detalhe é que isso requer certo conhecimento técnico. Então, quem poderia
fazer isso seria algum técnico da equipe de manutenção ou algum técnico que tenha o conhecimento na parte pneumática. Um operador de uma máquina que não estudou os sistemas pneumáticos, ele não teria condições de botar a máquina de volta ao funcionamento. Então, uma alternativa neste sistema aqui seria implementar este botão S3. Observe que os dois estão sendo chamados de S3, então é mais um botão na máquina. Tínhamos o botão S1, o S2 e agora temos o botão S3, porém esse botão tem dois contatos normalmente abertos. O que esse botão faz? Muito simples. Observe que ao ser pressionado, um dos contatos energiza o Y2 e o outro contato energiza o Y4, que são os dois solenoides de retorno dos nossos atuadores. Então, eu vou repetir o teste anterior. Avança um A, começa o avanço do 2 e eu desligo. O circuito aqui está interrompido pelo 1S1, não conseguimos ligar novamente. E viemos aqui pressionar então o botão S3. Observe. Assim conseguimos trazer de volta os nossos atuadores para a posição de repouso, a posição inicial de funcionamento da máquina. Mais uma vez, interrompi apenas o 1A, pressiona o S3, energiza os dois solenoides de retorno com a intenção de colocar a máquina na posição inicial. Então, esta é uma forma bastante adotada em sistemas eletropneumáticos para ter uma possibilidade de parada da máquina e também de retorno por meio de um botão dos nossos cilindros. Então aqui, se nós tivéssemos diversos cilindros com diversas válvulas, cada cilindro com uma válvula, nós teríamos no nosso botão aqui, S3, um contato instalado em cada solenoide de retorno. Esse sistema ainda apresenta um problema, que é o seguinte: vamos supor que alguém pressiona o botão S3 e mantém ele pressionado o tempo todo. Mantendo esse botão pressionado o tempo todo, os solenoides de retorno, que são o Y2 e o Y4, estão energizados. Então, se for pressionado o botão S2 para iniciar o ciclo de funcionamento da máquina, observe que o relé K1 teve sua bobina energizada, fez a retenção, fechou este contato energizando o Y1, porém o nosso atuador não avançou. Ele não avançou por quê? Porque alguém estava mantendo o botão de retorno pressionado e temos aqui então um contrassinal. O Y2 e o Y1, que são solenoides da mesma válvula, energizados ao mesmo tempo. Qual prevalece? O Y2 por ter sido energizado primeiro. Então, aqui nós podemos ter esse tipo de problema. Então, uma solução possível para isso é implementarmos em série ao botão de retorno um contato auxiliar normalmente fechado do primeiro relé. Não importa qual o movimento que ele realiza, mas o primeiro relé é, obviamente, o primeiro a ser energizado ao pressionarmos o botão S2. Então, repare que aqui o nosso relé K1 ele tem aqui o contato fechado 21-22 e aqui o fechado 41-42. Se repetirmos o que aconteceu anteriormente, vamos manter pressionado aqui então este botão. No caso,
manter pressionado o botão S3, repetindo então o mesmo tipo de teste. Vamos lá. Ok? Temos os solenoides Y2 e Y4 energizados, afinal os contatos aqui de K1 são normalmente fechados e permitiram a passagem da corrente elétrica. Porém, no momento que pressionarmos o botão de partida S2, o primeiro relé a ser energizado será o K1 e já abrirá aqui estes contatos, bloqueando o comando de retorno que está sendo mantido pelo S3. Vamos lá fazer o teste. Observe que aqui o K1 interrompeu as duas ligações e o sistema funcionou normalmente. Ele está repetindo, pois eu deixei o botão S2 pressionado, e isso é uma reação normal dos circuitos se o botão de partida está habilitado. Vou desabilitar aqui, ele faz então um ciclo e para. Vamos repetir aqui com um ciclo único agora. Avança, avança, retorna, retorna e para. Numa condição normal agora, vamos iniciar o ciclo e parar ele. Vejam que ao parar o ciclo de funcionamento da máquina, o relé K1 foi desenergizado e os seus contatos que tinham aberto voltaram a fechar. Então podemos pressionar o botão de retorno e retornar os nossos atuadores à posição original. Então, no final das contas, este método da cadeia estacionária aplicado a válvulas com duplo solenoide, ele se torna interessante, pois conseguimos fazer a parada dos nossos atuadores, não temos movimentos inesperados, a não ser o próprio movimento que estava ocorrendo, e com o acréscimo de um botão de reset, temos como implementar também um pequeno sistema de reposicionamento da nossa máquina à posição original. Então, ficamos por aqui com esta aula. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.